estar ouvindo um pouco mais daquilo que Deus tem para falar conosco. Quantos creem que Deus já falou ao seu coração nesta noite? Diga assim para a pessoa que está do seu lado: Deus tem mais. Amém? Vamos colocar em pé mais um momento? Estenda sua mão direita para cá. Vamos estar abençoando ainda mais a vida do Tiago, que será o instrumento de Deus para esta noite. Pai, na Tua presença ainda nós nos encontramos, ó Pai. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já realizou em nosso meio, ó Pai. Deus, pelo que o Senhor já falou aos nossos corações. E cremos, ó Pai amado, que o Senhor tem mais para cada um de nós, ó Deus. Pai, nós permanecemos com os nossos corações abertos para receber, ó Deus. E aqui está o Teu servo, Senhor amado, o Teu canal, o instrumento, o qual o Senhor escolheu para esta noite, ó Pai, o Tiago, ó Deus. Pai amado, eu creio que o Senhor já ministrou o coração dele, Pai amado, mas nós te pedimos nesse momento, enche ele ainda mais com a unção dobrada do Teu Espírito, ó Pai. Que no abrir da sua boca, Senhor amado, palavras como que de fogo saiam, ó Pai, e venham, Senhor amado, mesmo diretamente do Teu trono, para curar, para libertar, transformar e salvar em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós apresentamos ainda mais a vida dele na Tua presença, ó Pai, e que o Senhor possa usar ele conforme o Senhor quer para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, também nós voltamos os nossos corações e as nossas mentes para a Tua presença, Senhor, para sermos ministrados por Ti, ó Pai. Não dentro daquilo que nós queremos, ó Pai amado, ouvir ou sermos ministrados, mas dentro daquilo que nós precisamos, dentro daquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, ó Pai. Nós estamos aqui na condição de servos para recebermos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos receber o servo do Senhor. Paz do Senhor seja convosco, amém? Paz do Senhor a todos. É um privilégio estar aqui proclamando a palavra de Deus. O melhor serviço de um ministro, daquele que serve ao Senhor, é proclamar a palavra dele. E quando proclamamos a palavra de Deus, Deus fala aos nossos corações, porque a palavra de Deus é a verdade. Quando a palavra de Deus fala, é a maior fonte de autoridade, vem de Deus, vem da sua palavra. E quero que abram comigo as suas Bíblias, por gentileza, no primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler uma passagem bem conhecida das Escrituras, depois nós vamos ler outra. Eu quero que preste bem atenção, na minha versão NVI, mas é parecida com a sua versão. Preste bem atenção essa palavra que é Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Depois vamos para o livro de Tiago. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Repita comigo: Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos seus servos: Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar e em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho.
Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá, Jeová Jireh. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, e seja certo de que te abençoarei e te farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Agora na Epístola de Tiago, no Novo Testamento, no final, só vou ler apenas 3 versículos que complementam esse texto. Epístola de Tiago, capítulo 1. Diz assim, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém. Pode sentar, igreja. Glórias a Deus. Que palavra. Queridos, qual foi a prova? Faço uma pergunta para você ao início dessa palavra. Qual foi o teste mais difícil da sua vida? Qual foi a prova, o teste, o exame que você foi fazer, que você tremeu, a barriga começou a tremer, começou a ficar nervoso, começou a ficar ansioso, paciente? Qual foi o teste? Qual foi o exame da sua vida? Nós temos muitos exames. A pessoa, quando passa no vestibular, ela fica nervosa, ela fica ansiosa, ela fica aflita, ela não raciocina direito, ela não estuda. É recomendado aquelas pessoas que fazem o vestibular, um concurso, não estudar um dia antes, porque a pessoa começa a ficar nervosa. Qual foi tua sensação? Vou interagir com algumas pessoas aqui que eu conheço. Karina, quando você fez a OAB, você ficou nervosa? Mas, Gelson, quando foi a tua peneira para entrar no teu primeiro time de futebol, você ficou nervoso? Demais. É assim com todos nós. Quando fazemos um exame, carteira de motorista, que eu já fiz várias vezes, passei, graças a Deus, nós ficamos nervosos, nós ficamos aflitos. As provas, os testes nos deixam uma sensação, o nosso sistema nervoso em alta. E ainda mais, queridos, quando é uma prova de Deus na nossa vida. Assim, com a vida de Abraão, não foi diferente. Abraão teve várias provas. Se lermos a partir do capítulo 12, começa o chamado de Abraão. Eu te abençoarei, saia da tua terra, saia da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra, e bendita será a tua descendência, será grande como as estrelas. Deus fala: Abraão, olha para as estrelas, assim será a tua descendência. E Abraão, já numa idade avançada, ele, Sara avançada, Sara não podia ter filho. Abraão deu um filho, Deus deu um filho para Abraão, que era Isaac, com Sara. E Deus falava: olha, coloca o nome de Isaac, Isaac será a tua descendência. E Deus deu um filho para Abraão. E Abraão teve muitas provas. Mas uma parte, quando Isaac já era moço, o menino, Deus deu uma das provas mais difíceis para a vida de Abraão, se não for a mais difícil. E acontece conosco, em um momento da nossa vida, vai vir uma grande prova difícil na nossa vida.
E nós, quem sabe você aqui esta noite está passando por provas. Nós passamos por provas diretas, provações. E quando lemos o texto de Tiago, eu quero dizer bem que existe uma diferença entre a provação e a tentação. A tentação é do diabo, é do inimigo, aquela tentação de Mateus capítulo 4. A tentação, as guerras, as batalhas vêm do inimigo, as tentações vêm do diabo. Não é de Deus a tentação. Não, como diz Tiago capítulo 1, versículo 13, não diga que você é tentado por Deus. As tentações são de Satanás, mas as provações vêm de Deus. E não podemos usar, como muitos usam, um evangelho triunfalista, que fala que quem tem Cristo não tem crise, quem tem Cristo não sofre, porque sofrimento é do diabo, porque provação é do diabo, crise é do diabo. E nós temos a tendência de demonizar tudo, falar tudo é do diabo. Mas as provações, Deus prova a nossa fé, Deus prova a nossa vida. As provações vêm de Deus. Em várias situações da nossa vida nós somos provados. Existe uma frase da Leite Com, que escreveu aquele devocional Mananciais no Deserto, que diz assim: a provação vem não só para testar o nosso valor, mas para aumentá-lo. O carvalho não é apenas testado, mas enrijecido pelas tempestades. E uma outra frase fala assim: a pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem é aperfeiçoado sem provação. As provações são necessárias na nossa vida. As lutas, as dificuldades, as provas que Deus dá na nossa vida são necessárias para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento. E com isso que foi falado, o título da mensagem de hoje que eu quero passar para vocês é: aprendendo com as provações da vida. Passamos por muitas provações, sim, passamos. Você deve estar passando algumas, eu estou passando. Mas as provações nos ensinam, nos trazem ensinamentos preciosos que devemos aprender. E eu quero trazer 6 ensinamentos, baseado na vida de Abraão e no texto de Tiago, sobre as provações da nossa vida. O que temos que aprender com as provações? Em primeiro lugar, as provações da nossa vida nos ensinam, o nosso coração nos ensinam a ter o que é de Deus. As provações da nossa vida nos ensinam a mostrar aonde está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? No versículo 2, Deus disse para Abraão: Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaque. O que quer dizer com isso? De que as provações ensinam onde está o nosso coração. É no momento de dificuldade, é na luta, no momento que Deus nos prova. Onde está, se o nosso coração está pautado em nós mesmos, se a nossa vida está pautada em nós mesmos, ou está pautada em Deus. Quando Deus fala: Abraão, tome seu único filho, o que Abraão, esse filho que Deus prometeu a Abraão, o que Abraão pensou? Será que o que ele pensaria, o que nós pensaríamos no lugar de Abraão? É meu filho? Eu não vou levar meu filho para o holocausto. Imagine, Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, levar o filho no holocausto para ser sacrificado. Deus, Abraão, eu não vou levar meu filho de coisa nenhuma, em hipótese nenhuma. É assim com a nossa vida. Quando nós somos provados em alguma área da nossa vida, quando Deus nos prova, muitas vezes nós somos egoístas. Muitas vezes achamos que a família é nossa, tudo é nosso, todas as coisas são nossas. E muitas vezes é na provação que Deus prova se o nosso coração, se a nossa família, se os nossos bens, se tudo aquilo é nosso, se o nosso coração está nos nossos bens, na nossa família, ou se o nosso coração está no Senhor. Como diz aquele texto, se não me engano, em Mateus capítulo 6, versículo 23, que ele fala que onde estará o tesouro, está o teu coração. Se o nosso coração está pautado, em primeiro lugar, na nossa família, ou no nosso relacionamento, ou nas nossas finanças, no nosso trabalho, antes de Deus, nós estamos errados. E Abraão colocou que o filho era de Deus, ele obedeceu a Deus, que o filho dele era de Deus, que o coração dele não estava pautado no filho dele, e sim
em Deus. Tem uma frase de C.S. Lewis, a história de C.S. Lewis é muito interessante. C.S. Lewis é o autor daquele filme baseado na obra dele, Crônicas de Nárnia, em que era um teólogo cristão e ele perdeu a esposa dele. Quando ele perdeu a esposa dele, ele ficou um tempo afastado do evangelho, principalmente naquele livro que ele escreveu, Anatomia de uma Dor. Mas depois ele foi restaurado, a sua fé, ele voltou à sua raiz, e ele escreveu uma frase muito interessante no livro, se não me engano, Cartas a Malcolm, o Cristianismo Puro e Simples. Ele escreveu assim: as únicas coisas que podemos conservar são as que entregamos a Deus. As que guardamos para nós são as que perdemos com certeza. Quando entregamos para Deus, quando fizemos entrega, ó Deus, eu entrego a minha família, eu entrego o meu filho, eu entrego as minhas finanças, eu entrego minhas dificuldades ao Senhor. Quando você faz uma entrega verdadeira ao Senhor, Deus trabalha. Quando deixa para você mesmo, você vai perder, porque o teu coração está pautado nisso, não está pautado em Deus como dono das coisas da sua vida. Falamos muito que não somos idólatras, não adoramos imagens. Falamos muito dos católicos que adoram as imagens, mas muitas vezes somos idólatras quando pensamos assim: se eu perder o meu filho, eu não falo mais com Deus, eu acabo, e a minha vida vai acabar. Se eu perder a minha esposa, minha vida vai acabar. Se eu perder tal pessoa, minha vida vai acabar, vai desmoronar. Queridos, a vida do seu parente, a vida do seu amigo é de Deus. É de Deus. Deus é o dono. Assim como Deus tem o poder de dar a vida, Ele tem o poder de tirar a vida. E é de Deus. E a sua vida vai prosseguir. Continua mesmo, porque Deus te fez para adorar, em primeiro lugar, para servir a Deus. Por isso é nas provações que Deus prova onde está o nosso coração. E eu pergunto para você: onde está o teu coração? E não é somente isso, queridos. As provações da vida nos ensinam a trilhar o caminho da obediência, em segundo lugar. A trilhar o caminho da obediência. No versículo 4 nós vamos ver que Deus falou para Isaac: ó, toma seu único filho e levarei para o lugar onde te indicarei. E Abraão, o que ele fez? Ele retrucou, ele murmurou, ele falou mal, ele retrucou, ele tentou dar um jeitinho. Não, Abraão, não, meu filho, não, isso é promessa tua, é promessa do Senhor, deixa ele quieto, deixa ele quieto. Não, ele obedeceu ao Senhor. E assim deve ser conosco. Muitas vezes passamos aprovações, quando somos provados, muitas vezes somos desobedientes, começamos a murmurar, começamos a reclamar, quando somos provados na igreja, começamos a falar: aqui não é meu lugar, não é meu lugar, eu vou sair daqui, eu vou deixar meu ministério, eu vou deixar minha família, eu vou deixar minhas coisas, vou deixar meus dons, eu vou deixar meu trabalho, eu vou deixar tudo. Quando você é provado, muitas vezes acontece isso com a nossa vida. Quando você perde alguém, quando acontece uma doença na sua vida: eu não aceito, isso é do diabo, eu me desmoronei, eu não sou nada, eu vou parar de fazer as coisas porque essa doença veio na minha vida. Queridos, é nos maiores momentos das dificuldades, quando Deus prova o nosso coração, que temos que ser obedientes a Ele. E temos que seguir e ouvir a voz dEle. É neste momento, quando Abraão mostrou, ele não retrucou, era apenas, embora sendo seu filho, ele aprendeu a obediência nas coisas que passou. Ele foi obediente. E ainda mais, ele não seguiu nenhum atalho. Ele não foi para a esquerda quando Deus mandou ir para a direita. Ele foi para o lugar que Deus indicou, lá para o Monte Moriá, era o local do sacrifício Isaac. Ele foi para o lugar indicado. Nós temos, quando Deus nos prova, geralmente Ele nos leva para desertos. E muitas vezes nós temos que ir para esses desertos quando Deus nos prova. Quando está a aflição, quando está a luta na nossa vida, Deus permite: ó, filho, vai, entra no teu secreto, abre o teu coração e ore a mim. É isso que temos que fazer. É no momento da luta: ó, vá, descansa no Senhor, vá, seja obediente à palavra, seja obediente a Deus no meio da luta. Não retruque, não dê palavras forçadas, não ter jogo de palavras.
Não use sua lábia para Deus, porque Deus é acima de nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus são maiores que nós, os nossos caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos, como diz Isaías 55, 8 e 9. Deus é maior. Que possamos ser obedientes em todo momento, que possamos ser obedientes em toda situação, por mais que é difícil, mais é dificuldade, como diz a música, por mais que a fé pede dizer um sim, a fé diz um não, a razão diz um não, mas a fé te pede um sim. É preciso entregar o seu Isaac, é preciso entregar a sua prova a Deus, e entregar verdadeiramente ao Senhor, e ser obediente. Segunda-feira eu recebi um convite grandioso de uma pessoa, mas muitas vezes Deus fala não, muitas vezes eu tenho que ser obediente, por mais que é atraente aos meus olhos aquele convite. Eu falo, tem que falar não. Muitas vezes acontece com a sua vida, há um momento de necessidade, um momento de dificuldade, vem uma proposta para a sua vida que muitas vezes vai, aos olhos humanos, vai ser grande, você tem que ser obediente e dizer não. É nas dificuldades, é nas provações que temos que ser obedientes. Além de ser obediente, as provações da vida nos ensinam. Ela nos faz verdadeiros adoradores. Ela nos ensina e nos leva à verdadeira adoração. Versículo 5 ele fala: disse Abraão aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu, o rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Queridos, além da obediência, outra arma para vencer, para enfrentar, outra lição que as provações nos levam, é adorar o Senhor. Abraão poderia estar com o seu coração aflito, poderia estar com sua alma aflita, poderia estar com sua vida aflita, mas o que ele fez? Ele adorou o Senhor, ele entregou tudo ao Senhor, ele se dedicou em adoração ao Senhor. Antes de ele fazer esse sacrifício, foi com Isaac, adoraremos ao Senhor. Igreja, é nos momentos de dificuldade, adora o Senhor, louva o Senhor. É nos momentos de luta, louva o Senhor. É no momento das incertezas, das dúvidas, dos conflitos existenciais da sua vida, que nós devemos dobrar no joelho e declarar: Tu és Senhor, adoro o seu nome, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Nos salmos de Davi, a maioria dos salmos, ele louvava, ele bendizia, ele bendizia o nome do Senhor, ele louvava o Senhor. Eram os momentos de guerras, eram os momentos de dificuldades, eram os momentos de lutas que Davi adorava o Senhor. Josafá, quando veio aquele exército guerrear contra ele, ele adorou o Senhor. E quando adoramos, e quando dedicamos, quando diz uma canção, quando adora a Deus, a liberdade vem, as prisões se abrem. Quando você adora verdadeiramente Deus, seja na luta, seja na dificuldade, você recebe a tua cura. Quando você adora a Deus verdadeiramente, você recebe a tua libertação. Quando você adora a Deus verdadeiramente em todos os aspectos, você recebe a resposta que Deus, tanto você precisou de Deus. É na adoração que Deus te usa. É na verdadeira adoração que Deus quer fazer você a romper muralhas, a andar, a saltar muralhas. É na adoração, é no momento mais difícil da sua vida que você tem que adorar a Deus. Porque recursos humanos podem acabar, recursos humanos, recursos financeiros podem acabar, esperanças humanas podem acabar. Você tem que adorar a Deus. Quando Abraão não tinha Isaac, nós vamos ver em Romanos capítulo 4, no final versículo, que Abraão, por mais que o corpo dele estava envelhecido, ele creu quanto à esperança, e ele olhou e ele chamou a existência aquilo que não existia. Abraão adorou o Senhor. E igreja, precisamos adorar o Senhor verdadeiramente, que Deus trabalhará no nosso coração e em teu favor. Em nome de Jesus. Outra lição que aprendemos com as provações da vida. Quarto lugar, as provações da vida nos ensinam a ter fé, a trabalhar a nossa fé. Olha que lindo que Abraão disse no versículo 5. Disse a ele, a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu, o rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha a fé de Abraão.
Depois de adorarmos, voltaremos. Deus mandou ele a sacrificar o seu filho no holocausto, mas a fé de Abraão era tão grande que ele estava convicto que ele voltaria com Isaac, o seu único filho. É nas provações que a nossa fé é trabalhada. É nas provações que crescemos em fé, que crescemos em graça. Deus quer trabalhar com a nossa fé. A fé de Abraão é tão destacada que em Hebreus 11 é dedicado 4 versículos a ele, 3 versículos que fala da fé dele. Que ele chamou existência aquilo que não existiu, que ele entregou o Isaac para ser sacrificado, mas ele crê que Deus ia prover ele. Trabalhou a fé dele. Igreja, é nas provações que a sua fé tem que crescer, tem que ser trabalhada. A fé no impossível, a fé naquele que vai fazer muitas coisas na sua vida. A fé que Abraão creu em Romanos 4, 18 e 21, creu quanto à esperança, que ele creu, por mais que seu corpo estava amortecido, ele teve uma fé invencível, ele teve uma fé vitoriosa, porque ele viveu pela fé. Essa devemos deixar que crescer na fé. Devemos deixar que Deus trabalhe a nossa fé. Deus trabalha a nossa fé no Senhor, porque a fé é um dom. Devemos crescer na fé. A fé é crescente. A fé é um processo da nossa vida. E precisamos desenvolver a nossa fé. Jó, quando viveu todas aquelas provações, perdeu sua família. Tivemos uma palavra quinta maravilhosa sobre a vida de Jó. Quando ele perdeu a sua família, os seus filhos, quando ele perdeu os seus bens, quando ele ficou doente, ele disse depois: nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E é isso, quando tem a provação da nossa vida, quando tem as crises da nossa vida, temos que ter uma fé como Jó. Devemos ter uma fé como de Paulo, quando ele fala em Coríntios, capítulo 2, no versículo 6, quando ele diz, 2 Coríntios, quero ler com vocês esse texto, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando você vive pela fé, você não olha aquilo que você vê, porque a fé, como diz Hebreus, é a convicção daquilo que não se vê e não se espera. É a convicção, a fé. E nós devemos ter uma visão. Não tenha uma visão só da frente, mas tenha uma visão 360 graus. Tenha uma visão sobrenatural. Como diz aquele texto de Jeremias, capítulo 1, 12, no chamado dele, o que vê Jeremias? Ele diz, uma vara de amendoeira. Daí ele diz, muito bem que visse Jeremias, porque eu velo para que minha palavra se cumpra. Eu repito para você, nas provações, quando temos provações, é o momento que temos mais visões, que temos mais sonhos de Deus. Qual é a visão que Deus tem te dado? A visão que Deus te dado? Você tem trabalhado na tua fé para que se cumpra? Você tem confiado no Senhor? É no momento das provações que vem a nossa visão, que vem os nossos sonhos, que vem os nossos projetos. E é neste momento que Deus trabalha a nossa fé. Em nome de Jesus, Deus quer trabalhar a sua fé. E além de trabalhar a nossa fé, as provações, em quinto lugar, ela faz trabalhar em nós em comunhão e valorizar aquilo que temos. O versículo 8 ele fala que Abraão ele estava com o seu único filho, Isaac. Ele estava junto com ele. Eles ambos seguiam juntos. Eles estavam juntos como viu aproximar. Eles estavam se aproximando. Ele estava do lado do seu filho no momento mais difícil dele. E no momento da confusão do seu filho, porque Isaac não sabia o que era. E é isso que as provações devem acontecer na nossa vida. Nós devemos valorizar as pessoas que estão perto de nós. Nós devemos valorizar a comunhão, as pessoas e aquilo que temos. Geralmente Deus permite que um relacionamento termine, ou que uma pessoa abandone a nossa vida, ou que um ente querido faleça, para valorizar a pessoa que está do seu lado. Geralmente perdemos um irmão, mas Deus ensina a valorizar os teus outros irmãos.
É nas percas, é nas provações que aprendemos a valorizar a nossa esposa, a sua esposa, o seu cônjuge, os seus filhos. É no momento das lutas, quando eu vi a luta do meu pai com meu irmão indo no hospital psiquiátrico, meu irmão sofrendo problema, quase entregando a sua vida para a morte. E eu via como meu pai é precioso, como a minha mãe é preciosa, como meus irmãos são preciosos. É no momento da sua aprovação que você vê quanto a tua família é preciosa. É no momento das lutas aqui na igreja, das dificuldades, quando você vê quando o teu pastor é precioso, quando o seu presbítero é precioso, quando o seu líder é precioso, quando o seu irmão é importante. E nesse momento Abraão juntou Isaac e falou: ó Isaac, você é importante para mim, meu único filho. Igreja, valorize quem está do seu lado, nas dificuldades da luta, que você tem que estar unido com a sua família, que tem que estar unido com seus irmãos na igreja. É nos momentos de dificuldade, igreja, que vocês têm que estar em comunhão, tem que preservar a comunhão das pessoas. E também aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu. Abra um parêntese para citar um exemplo, que muitas vezes Deus deu esse filho aí a Abraão, Deus deu o único filho, e ele podia simplesmente, eu vou levar lá, ponto. Deus levou ele, mas ele não reclamou. Ele sabia que em Isaac será chamada descendência, e ele viu que Isaac era importante, que era de Deus, e que Deus não ia levar Isaac, porque era uma provação que ele estava passando. Às vezes Deus dá algo para a nossa vida, Deus deu algo para a nossa vida, mas nós entregamos e pensamos: ah, não é mais de Deus mais, eu não quero mais isso. Uma professora minha estava dando um testemunho em sala de aula, que ela estava limpando a casa dela, e ela, ao limpar a casa dela, estava reclamando e falando assim: nossa, que casa grande, porque eu tenho uma casa grande para limpar. E no momento que ela falou isso, o Espírito Santo falou para ela: ei, quando você tinha uma família grande, você morava naquela casinha pequena, você pedia a mim uma casa grande, você pedia a Deus uma casa grande, e eu te dei essa casa grande e você está reclamando ainda? Deus abençoa-nos de muitas formas, é nas lutas abençoa, e muitas vezes não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Achamos que tem prazo de validade. A minha bênção tem prazo de validade? Não tem, ela é eterna. Aquilo que Ele te dá, valorize. Valoriza a sua família, valoriza a casa que Deus te deu, porque ali o Senhor te deu essa casa. Valoriza o teu carro, valoriza o teu bem, mas que era um carro velhinho, valorize. Valorize os seus bens, valorize as pessoas, porque tudo que você tem é de Deus, e o teu coração está pautado em Deus. Valorize, tenha comunhão. Tá em dificuldade? Vai. Você acha que tua vida está muito difícil? Você acha que a tua vida está complicada? Vá num orfanato, vá num asilo, vá numa casa de recuperação, vai ver quantas pessoas necessitando. Acha que ninguém te ama? Acha que ninguém gosta de você? Acha que está passando um momento difícil? Vai lá no viaduto lá, vai ver pessoas necessitadas, craquentas. É as provações que temos que valorizar aquilo que Deus nos dá. E em último lugar, as provações da vida nos ensinam a esperar, a descansar em Deus e na sua provisão. No versículo 7 a 14, ele chega, Isaac falando para Abraão, e ele fala assim: cadê o cordeiro? Tá as lenhas, tá o holocausto, tá tudo pronto. Cadê o cordeiro? E a fé de Abraão é tão grande que Abraão descansou no Senhor. Abraão esperou, ele fala: Deus proverá o cordeiro. Sabe o que é, queridos? É nos momentos das dificuldades nós temos que descansar no Senhor e entregar ao Senhor o nosso Isaac e deixar: ó Deus, eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, confio na Tua provisão. E olha o que aconteceu. Quando ele estava com o cutelo, quando ele estava com a faca, pronto para emular Isaac nesse sacrifício, há uma voz do céu que ele grita: Abraão. Daí, Abraão, daí quando ele fala, lugar
Abraão foi além e amarrou seu filho. E no momento tem uma voz lá do céu, e era o anjo que disse, do Senhor: Abraão, Abraão. Daí respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo, não faça nada, porque eu sei que teme a Deus, e porque não me negou o seu único filho. Daí no momento desse, quando Abraão falou que Deus ia proverá, ele olhou para os céus e ele viu à sua volta um cordeiro. E ele viu aquele cordeiro que era para o sacrifício, que ele se usava o cordeiro. E em troca do seu filho, ele sacrificou aquele cordeiro. Deus proveu. E quando ele colocou o nome daquele lugar, ele colocou monte, Senhor proverá. Jeová Jireh, que significa Deus proverá. É nos momentos de maior dificuldade que você tem que esperar nele. É nos momentos das aflições que você tem que descansar nele. É nos momentos das lutas que você tem que esperar na provisão divina, porque o Senhor lhe dá providência. Como diz o irmão Reginaldo, que está confiante que Deus irá prover um carro para ele. Como o Senhor irá prover algo que você perdeu na sua vida, uma luta, uma dificuldade, Deus irá prover, porque Deus quer chegar no momento certo e na hora certa. Tem duas histórias que eu gosto muito de contar, dois casos que falaram que foram casos reais. O primeiro caso de um missionário inglês que ele resolveu adotar crianças e fazer uma escola bíblica para crianças. E tinha mais ou menos 100 crianças numa mansão, lá no orfanato, num prédio que ele colocou. Mas só que ele não tinha nada de café para dar para essas crianças. Ele ensinava a Bíblia e essas crianças estavam famintas, não tinha nada de café, não tinha nada de alimentação. E ele chegou, orou a Deus, orou de joelho naquela madrugada e confiou no Senhor. E quando chegou, preparou o café, não tinha nada. Chegou no momento certo, minutos antes das crianças acordarem, uma pessoa abriu e ele viu um barulho na porta, a campainha. E ele, ao abrir essa porta, uma pessoa, Deus mandou trazer tudo isso aqui, o café pronto para as crianças. Deus proveu aquelas crianças. Deus proverá. Em um outro momento, em uma outra ocasião que conta-se uma senhora que ela não tinha dinheiro, estava passando fome, ela e seus filhos, e Deus fala para ela: vai no supermercado e enche 3 carrinhos de tudo que você precisa para você e seus filhos. E ela falou: não tem dinheiro. E Deus falou: vai. E ela foi, encheu tudo, e ela com medo, mas confiando no Senhor. Quando ela chegou no caixa do supermercado, quando foi a vez dela, abriu uma sirene, a promoção, escuta, o nosso mercado está em aniversário, está em promoção, e o seu carrinho foi sorteado, e você, e tudo aquilo que está no seu carrinho, você não vai pagar nada. Deus proverá. É nas provações, Deus vai prover, seja financeiramente, seja materialmente, seja fisicamente, seja emocionalmente, Deus vai prover. Por isso, igreja, descanse no Senhor, espere no Senhor, que no tempo certo. Ah, mas você pode ser como Abraão, né? Diz: Tiago, eu não vejo nada como Isaac, não estou vendo o cordeiro. Creia que você vai ser algo da provisão de Deus. O cordeiro, ele não vai chegar atrasado. A sua provisão não vai chegar atrasada. Tem o tempo certo, porque Deus tem o seu jeito e seu tempo para a sua vida. Deus tem o tempo. E para encerrar, as provações da vida. Quando trabalhamos Deus, quando esperamos o Senhor, as provações nos ensinam também, para encerrar, a confirmação das promessas dele na nossa vida. No versículo 16, Deus fala para Abraão, o anjo do Senhor fala: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito isso, não me negando o seu filho, o seu único filho, e seja certo que te abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como as areias das praias do mar, e sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio delas todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus confirmou as promessas. E quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus, diga amém. É no momento da promessa de Deus, no momento da provação, que Deus, quando você passa por essas provações,
Deus está confirmando as promessas dele na sua vida. É ser como Tiago fala no capítulo 1, no versículo 2 e 3. Porque a provação tem alegria por passar por provações, porque a provação produz esperança. É no momento da provação que você produz perseverança, você persevera no Senhor. E quando, eu quero encerrar com o versículo 12 de volta, que quando você é aprovado por Deus, quando você vence a provação, você tem que estar alegre, porque é no momento da provação que você recebe a coroa da vida. Quando ele fala, versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Essa coroa da vida, sabe o que vai ser, queridos? A vida eterna. Passou por lutas, passou por dificuldades, tem a vida eterna em Cristo Jesus. Quando eu vejo a história de um missionário, William Tyndale, no século XVI, ele traduziu a Bíblia para a versão do povo, e naquele tempo a Igreja Católica proibia qualquer tradução da Bíblia, porque se traduzisse a Bíblia eu ver a verdade. E ele traduziu, e ele foi contra a Igreja Católica, traduziu para que as pessoas conhecessem a verdade e conhecessem a Cristo. E ele foi julgado, ele foi condenado à fogueira. E antes de ser martirizado, esse missionário, William Tyndale, escreveu uma carta para os seus discípulos, para os seus pupilos. E nessa carta ele escreveu: não fiquem com medo, não fiquem tristes que eu fui embora, porque eu estou como um passageiro, como um peregrino nessa terra, e eu vou receber, por mais que eu vou ser morto na fogueira, eu vou receber a coroa da vida. Eu vou receber a vida eterna. Há pessoas que, por mais que essas pessoas não me aplaudiram porque eu fiz tradução, no céu vão me aplaudir porque eu cumpri a vontade de Deus. Quando cumprimos a vontade de Deus, recebemos a coroa da vida e recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Se coloque de pé, igreja. Feche teus olhos, ministério de louvor. Eu faço 2 convites a você esta noite. O primeiro convite, além das provações da vida, nos ensinam nesse capítulo 22 tantas coisas, né? Tantas lições que aprendemos. Aonde está o nosso coração, a obediência, a adoração, a trabalhar a nossa fé, a trabalhar a nossa comunhão e valorizar aquilo que temos, a descansar e esperar nele e na sua provisão, e a confiar nas suas promessas. Esse sacrifício lembra o sacrifício de Jesus na cruz. Quando Deus sacrificou, entregou o seu único filho em João 3,16, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu filho. Mas Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz. Isaac não. Mas Isaac está vivo, mas Jesus morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia, porque Jesus venceu a morte. Esse sacrifício significa que Deus sacrificou, e Deus entregou Jesus, mas Jesus venceu a morte. E Jesus morreu por mim e por você. E a principal arma para vencer a provação é ter Jesus no nosso coração. E você que esta noite feche teus olhos, deseja aceitar, porventura não entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que não crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você que quer entregar, se sentiu tocado por essa palavra, e o Espírito Santo tocou: aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que não aceitou a Jesus, estenda a sua mão, por gentileza, para que eu possa estar vendo. Você que não aceitou a Jesus, não entregou, e você que está afastado dos caminhos ao Senhor, levanta a sua mão. Você que quer entregar, está passando uma provação, está passando uma luta e crê que só Jesus é vitória e quer se reconciliar com o Senhor, levanta a sua mão, por gentileza. Todos são salvos, todos são reconciliados. Glórias a Deus por isso. E agora eu faço convite a você aqui, nessa noite. Você que está passando uma luta, você está passando uma dificuldade, está passando a provação, e crê que o Senhor irá, você que quer trabalhar a sua fé, crê que o Senhor irá prover na sua vida, irá trazer a provisão que você tanto precisa. Você que está passando uma provação e acha que Deus está trabalhando na sua vida e quer vencer a provação e quer perseverar nessa provação,
não sabe como, você está chorando, está desesperada, está angustiada, mas você crê que Deus vai te dar perseverança, que Deus vai te dar graça e você vai vencer essa luta e vai vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Ministério de intercessão, os presbíteros vão estar orando pela sua vida. Você que está passando uma dificuldade, você que está passando uma luta, você que está passando uma oração e crê que o teu Deus vai romper muralhas, que Deus vai trabalhar na sua fé, que você irá vencer. Porque cada vez que a minha fé é provada, me dá chance de crescer um pouco mais. Vem aqui à frente. Os presbíteros vão estar orando pela sua vida. O ministério de intercessão vai estar orando pela sua vida. Ministério de ministração, de intercessão, vem aqui à frente. E neste momento, Deus vai te dar a vitória. Você que está necessitando de uma causa que para os olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus irá prover o seu cordeiro. Deus proverá. Jeová Jireh vai prover na sua vida. Vem aqui à frente quando o ministério do louvor vai estar cantando. E você que está no banco, adora o Senhor. Adora o Senhor de todo o nosso coração. Esteja orando e adorando ao Senhor, porque é no momento das provações que temos que adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Tu me das a chance de crescer um pouco. O ministério de intercessão pode estar orando pelas vidas dos As presbíteros. montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
um instante, meus amados. Nesse momento nós vamos estar, o Ministério de Teatro vai estar apresentando uma peça. Amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nós vamos apresentar uma peça que fala, o nome da peça é Agnus Dei. E essa peça, ela retrata a pregação que o Tiago fez hoje. Como que Jesus, ele no nosso lugar, ele levou para a cruz todas as enfermidades, as dificuldades, as doenças. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, nós vamos retratar o que o Senhor fez por nós há 2013 e 14 anos atrás. E o câncer, a AIDS, a doença, a angústia, a tribulação entrou nele. E ele venceu o diabo lá na cruz. Hoje, nós não precisamos vencer Satanás, nós precisamos vencer e compreender que ele já ganhou para nós a vitória. Então, nós temos que tomar posse na nossa vida. Amém? O menino de branco é Deus, e aqui a Dariane vai fazer o papel da cega, o Euler faz o papel do desesperado, o Bruno faz o papel do coxo e a Poliana vai fazer o papel da fome.